Edson, o senhor abre. A fala do senhor é mais... Isso é importante. É muito importante. Eu achei que eu ia... Alô? Pode começar? Podemos, né? Rosângela. Deixa eu só botar a Rosângela para dentro. Bom dia. Nós estamos dando continuidade hoje a uma das atividades aí da nosso esforço para conseguirmos aí a ONA, né? Eu diria que é uma das atividades aí mais complexas, não diria nem complexa, mais trabalhosas. Em função da história, já que tivemos várias tentativas em organizar toda a nossa segurança do trabalho, segurança dos nossos pacientes, tudo aquilo que envolve muita disciplina, muito envolvimento de toda a equipe, né? Isso ela pode ser coordenada, é uma atividade que pode ser coordenada por um grupo, mas o grupo, óbvio, que sozinho ele não vai além da regulamentação, das orientações do treinamento. Então, nós temos aí um esforço, reiniciamos um esforço há 2 meses, constituímos um grupo, que está tendo um apoio da Segurança do Trabalho HC, que é o próprio Marrocos, nosso engenheiro. O Paulo está coordenando, ajudando, temos o apoio da área de enfermagem, de RH, da própria área de engenharia do hospital, uma série de envolvidos. Acho que o Paulo vai rapidamente colocar aí a nossa organização. E, como primeiro passo, nós estamos tentando, aí, além de preparar toda a documentação necessária, nós vamos ter evidências de que estamos cumprindo essas exigências. Inicialmente, não existe a obrigatoriedade de estar 100% da equipe do hospital já envolvida, treinada e sistematizada em uma série de atividades, que é a questão do incêndio, do abandono, mas precisamos ter todos os POPs, aí, vamos dizer, toda a nossa rotina definida, de conhecimento de toda a instituição, e já termos exercitado essas brigadas em algumas unidades do hospital. Então, o grupo elegeu aí, inicialmente, algumas unidades para nós iniciarmos esse treinamento. Não deverá ser um treinamento que vai acontecer e terminar após a certificação. Espero que nós consigamos aí a certificação. Isso vai ter que ser sistematizado periodicamente, exercitado em unidades alternadas dentro do hospital, de acordo com um cronograma aí que está sendo preparado, né? Então, inicialmente, se eu estiver errado, me corrija, nós vamos iniciar aí pelo 2º andar do bloco 2, dos 2 blocos, 2 e 1. Chamamos todos os responsáveis pelas unidades que hoje estão instaladas neste andar, 2, bloco 1 e 2, e o Paulo vai hoje sistematizar, a equipe vai sistematizar aqui o papel de cada um dos moradores desse 2º andar em situações de críticas aí, ou de emergência. Eu espero que o envolvimento de vocês vão além dessa reunião, né? Já temos aí um cronograma preparado para os exercícios, e eu acho que o mais difícil vai ser a execução do primeiro. Nós vamos, com a execução do primeiro exercício, nós vamos entender as nossas dificuldades, nossas limitações, vamos realinhar, retreinar e repetir tantas vezes quanto necessário, para que isso fique como uma cultura dentro da nossa cabeça, né? A gente não tem a cultura da segurança, né? Nós sempre achamos que nunca vai acontecer, mas a ideia é que, pela persistência, pela insistência, pela repetição dos exercícios, dos treinamentos, a gente acabe
adquirindo aí essa cultura. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que é uma honra poder estar à frente desse trabalho. E a gente quer estar passando aqui aquilo que a gente já vem fazendo nesses últimos 2 meses, porque nós vamos precisar de vocês agora mais do que nunca, né? Então, queria passar no primeiro momento, deixa eu ver aqui. Você vai conhecer agora 5 personagens da maior tragédia provocada por um incêndio no Rio. A tragédia do edifício Andorinha. Foram 5 horas de fogo e pânico. Mais de 1.000 pessoas estavam no prédio, à 1h30 da tarde desta segunda-feira, quando o fogo começou em uma tomada elétrica no 9º andar. 21 pessoas morreram, mais de 50 saíram feridas. A tragédia revelou um exemplo de coragem e solidariedade. O exemplo deste homem, Eugênio Lira Neto, 35 anos. Eugênio já tinha conseguido escapar do fogo, mas decidiu entrar novamente no prédio para salvar outras pessoas e morreu. Ele era advogado e teve uma carreira marcada pela incansável defesa dos direitos humanos. O fogo destruiu totalmente os últimos 5 andares do prédio. Lá dentro, na luta pela sobrevivência, cada um buscava desesperadamente uma saída. Este homem, por exemplo, conseguiu se salvar descendo 5 andares pelo cabo do elevador. Gilson, você não tinha nenhuma outra alternativa? Não tinha. Tinha fogo demais, fumaça, e só tinha uma saída, essa aqui. Do lado de fora, esperando o socorro, estas pessoas assistiram aos momentos mais dramáticos do incêndio, quando uma mulher e um homem se jogaram. Esta que está acenando no alto do vídeo é Marluce Pereira, secretária, casada, um filho. Ela conseguiu escapar do fogo por aqui, com mais 3 pessoas, arrebentando a porta de vidro do elevador no 11º andar. Nós quebramos aquilo e entramos por dentro do poço do elevador, atravessamos e passamos para o outro lado, por dentro do poço. 13 pessoas morreram porque a porta que leva ao terraço estava trancada a cadeado. A porta é de ferro. Cláudia Guiarone, que estava dando aula de inglês no 12º andar, também buscou a saída pelo terraço e teve mais sorte. Em vez de ter pego aquela porta, eu fui pelo outro lado, pelo basculhante do outro lado. Antônio Nepomuceno, de 75 anos, também conseguiu escapar pelo terraço e viveu momentos dramáticos na hora em que o helicóptero tentava descer. 5 pessoas estavam com ele. Uma das pessoas conseguiu apagar o helicóptero, mas para o restante já agravou a situação, porque o helicóptero agitou o fogo. Mas nisso caiu uma corda no meu ombro, não sei de onde, mas sabia que era uma corda, que botei a mão. Aí eu corri e ainda tinha um gancho, peguei e meti o gancho na murada e desci para o outro prédio vizinho. Para o prédio vizinho. Devia ter mais ou menos uns 3 andares. Fui descendo pela corda, até lá embaixo, onde me salvei. Esse é mais recente, o ano passado, em Santa Maria, né? Acho que todos se lembram aqui mais fortemente. E este é um outro vídeo de uma outra boate, onde a banda se apresentava e, com o show pirotécnico, o fogo se espalhou rapidamente. Notem que o cinegrafista está bem perto do palco. E, embora não tenha som, a música continua acontecendo. E a hora que as pessoas percebem o fogo, o cinegrafista, vocês vão perceber que ele se afasta rapidamente, sem deixar de documentar os fatos. Aí está ele se afastando. E o som da banda continua tocando. As pessoas no palco não perceberam ainda. Em poucos segundos, ou em menos de 1 minuto,
o palco ficou totalmente tomado pelo fogo. Isso não dá 50 segundos. A gente não está ouvindo nada, mas vocês imaginam o barulho que está lá, nessa confusão toda, as pessoas correndo e se afastando. Muitas vezes uma única porta, com uma catraca é a saída. Muitas vezes tem o segurança, como tinha na Boate Kiss, ou vários seguranças impedindo a saída, por outros motivos. Esse é o palco. Na Boate Kiss, um dos agravantes foi, além das questões técnicas e tudo mais, foi a falta de preparo dos seguranças na condução desse processo, de saída, de evacuação, de abandono do lugar que estava em chamas. Doutor Edson, o senhor abre. A fala do senhor é mais... Isso é importante. É muito importante. Eu achei que eu ia... Alô? Pode começar? Podemos, né? Rosângela. Deixa eu só botar a Rosângela para dentro. Bom dia. Nós estamos dando continuidade hoje a uma das atividades aí da nosso esforço para conseguirmos aí a ONA, né? Eu diria que é uma das atividades aí mais complexas, não diria nem complexa, mais trabalhosas. Em função da história, já que tivemos várias tentativas em organizar toda a nossa segurança do trabalho, segurança dos nossos pacientes, tudo aquilo que envolve muita disciplina, muito envolvimento de toda a equipe, né? Isso ela pode ser coordenada, é uma atividade que pode ser coordenada por um grupo, mas o grupo, óbvio, que sozinho ele não vai além da regulamentação, das orientações do treinamento. Então, nós temos aí um esforço, reiniciamos um esforço há 2 meses, constituímos um grupo, que está tendo um apoio da Segurança do Trabalho HC, que é o próprio Marrocos, nosso engenheiro. O Paulo está coordenando, ajudando. Temos apoio da área de enfermagem, de RH, da própria área de engenharia do hospital, uma série de envolvidos. Acho que o Paulo vai rapidamente colocar aí a nossa organização. E, como primeiro passo, nós estamos tentando, aí, além de preparar toda a documentação necessária, nós vamos ter evidências de que estamos cumprindo essas exigências. Inicialmente, não existe a obrigatoriedade de estar 100% da equipe do hospital já envolvida, treinada e sistematizada em uma série de atividades, que é a questão do incêndio, do abandono, mas precisamos ter todos os POPs, aí, vamos dizer, toda a nossa rotina definida, de conhecimento de toda a instância de abandono, a identificação das rotas de fuga, a implementação, de fato, dos planos de abandono com a aplicação de simulados, e o projeto de adequação do sistema de proteção contra incêndio. Em cima disso, os nossos objetivos hoje aqui são a apresentação do plano aos responsáveis, que são vocês, ou nós todos. Nós vamos precisar que vocês nos indiquem pessoas das suas unidades
que já tenham feito o curso ou que não fizeram, mas que irão fazer, para compor a brigada de incêndio neste momento do segundo andar, tanto o bloco 1 quanto o bloco 2. Os senhores indicando, nós vamos estar convocando essas pessoas para poder passar as orientações principais, para que a gente, de fato, faça a simulação. Em princípio, está programado para a segunda quinzena de novembro. Uma das nossas funções aqui, como equipe de apoio, é estar orientando essas pessoas, esses colegas de trabalho, que já fizeram o curso ou que irão fazer. É nosso objetivo capacitar o maior número de pessoas, e vocês vão ver aqui na frente que a gente tem muito a caminhar ainda, embora a gente já atenda quantitativamente as exigências legais, nós precisamos, por uma questão de segurança, ter mais pessoas capacitadas e treinadas. Eu costumo brincar com o engenheiro Luiz Carlos, que está aqui comigo. Falei, Luiz, se as pessoas fizerem só o curso prático lá em Itapecerica, já está de bom tamanho. Ele leva o dia inteiro, mas ele tem uma parte teórica extremamente importante e, automaticamente, você já faz a prática na sequência. Então, você vai apagar incêndio, você vai enfrentar uma câmara de fumaça, você vai praticar primeiros socorros, ou vai treinar sobre isso. E um dos nossos objetivos hoje aqui também é apresentar o plano de abandono do segundo andar, já para os senhores, para que os senhores possam ou estar conosco nesse projeto, ou indicar pessoas de suas unidades, conforme nós vamos falar lá na frente. A exigência legal é que nós tenhamos, no segundo andar, com 232 pessoas ativas trabalhando no segundo andar, bloco 1 e 2, 23 pessoas capacitadas e treinadas para combater o incêndio e auxiliar no plano de evacuação. Vocês podem ver que somente 15 pessoas fizeram o prático. Se eu tivesse ficado só na parte teórica, eu, com certeza, não teria acudido aquela pessoa no ônibus. Com certeza, eu não sentiria mais segurança em estar aqui hoje falando para os senhores. Aí um panorama do prédio como um todo, ou dos prédios como um todo. A gente vai focar no segundo andar neste momento. Então, nós temos 15 pessoas que já realizaram o exame prático, o treinamento prático. Precisamos que os senhores indiquem e liberem essas pessoas das suas unidades para que façam o treinamento prático. É de vital importância. É muito importante. Como vocês viram nos filminhos ali, as pessoas foram para a porta errada, a porta de cima estava trancada, e isso custa vidas. A gente que trabalha salvando vidas todos os dias, não podemos pecar com as nossas próprias vidas, né? Aqui eu queria chamar o engenheiro Luiz Carlos para explicar um pouquinho essa questão do organograma da brigada de incêndio. Porque, em caso de ocorrência, na ocorrência de um incêndio, toda a hierarquia da instituição ela cai por terra, entra em cena a brigada de incêndio com as suas pessoas capacitadas para orientar os demais no plano de abandono. Tá? Luiz, você quer falar alguma coisinha sobre isso? Pessoal, bom dia. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou engenheiro de segurança do Hospital das Clínicas. A finalidade nossa aqui é já mostrar a vocês a sistemática do que precisa ser olhado numa situação de abandono. Tá? A brigada de abandono é dividida em três, né, que seria a brigada de apoio, que, na verdade, faz parte do pessoal da manutenção, a brigada de combate, que é o pessoal que vai montar as linhas e combater o princípio de incêndio, e depois de constatado que a emergência está fora do nosso controle, a gente tem que abandonar o prédio, certo? Então, aí entra em exatamente a atuação da brigada de abandono. E a gente vai mostrar a vocês uma sistemática, o que cada um tem que fazer. Tá? Isto fica guardado na memória, e se vier a acontecer um sinistro, a gente sabe exatamente o que fazer. Tá? A gente forma as filas na hora de sair de mão dada. Sabe por que isso? Porque, assim, eu sou uma pessoa que tenho um senso de direção, conheço o prédio, sei sair tranquilamente aqui no escuro, porém, o meu companheiro do lado não tem a mesma mobilidade que eu. Isso significa que só porque eu tenho essa mobilidade, ele está fadado a morrer por conta disso?
Não, então, o que a gente precisa fazer? É criar um sistema todo para garantir que saia todos do edifício. Tá? Nós trabalhamos 30 anos as mulheres, 35 os homens. E eu acredito que a maioria de vocês vive mais dentro da instituição do que em casa. Tá? Então, nossa vida é aqui, então nós temos que garantir nossa segurança aqui. Nós precisamos da acreditação da ONA, mas também a gente precisa viver. Tá? O que eu vou dizer a vocês é o seguinte, eu estava em 2007, quando houve o princípio de incêndio no centro cirúrgico do PAMB. E ficou fechado o centro cirúrgico por mais ou menos 2 meses para a reforma. E a gente veio de madrugada para dar o treinamento para o pessoal que ficou no centro cirúrgico. E na sala de paramentação tinha uma área onde a gente ministrava os treinamentos. Tinha um médico que ficou o tempo todo me questionando sobre os equipamentos de combate a incêndio. Eu só disse a ele o seguinte, respondi todas as questões, ao final eu disse a ele, doutor, eu gostaria de saber se há muito tempo o senhor opera nesse centro cirúrgico. Ele falou assim, olha, já faz um bom tempo, falou a graduação dele, falou, sou cirurgião torácico, opero de terça e quinta-feira. Tá? Aí eu perguntei a ele, falei, doutor, se na saída para o elevador aqui tiver obstruída a saída, por onde o senhor sai? Ele falou, olha, eu sei que tem uma escada lá atrás, mas eu não sei nem onde dá. Então, na verdade, gente, conhecer as rotas de fuga é muito importante. Tá? Avançou muito o CONTRU, né, o Código de Obras da cidade, as normas e as leis avançaram muito, mas a nossa parte é exatamente conhecer as maneiras e como se organizar e como sair, e garantir que todos saiam, tá bom? Pensar em todos nesse caso, tá? Uma outra coisa que eu ia dizer a vocês, eu conversei com o médico, que foi a primeira pessoa que entrou no centro cirúrgico lá eu e o engenheiro Marrocos, né? E ele falou assim para a gente que ele conseguiu entrar no centro cirúrgico porque provou ao capitão do Corpo de Bombeiros que ele tinha trabalhado no resgate. Então, sabia usar a máscara, tudo, e o capitão deixou que ele entrasse para auxiliar a retirada das pessoas que continuavam na recuperação. Tá? E ele disse o seguinte, a expressão dele, a fumaça era tão densa que cortava com a faca. Tá? Então, significa o seguinte, se nós não tivermos uma organização para sair, metade das pessoas fica para trás. Tá? Eu não gostaria de sair da edificação e perceber que meu amigo ficou no banheiro. E se for eu que fiquei no banheiro? Entendeu? Bom, na verdade, isso aqui é a divisão da Brigada de Abandono. Tá? Esta divisão não é estática. Tá? A gente faz essa divisão mediante ao quadro que apresenta a dificuldade que apresenta no setor, a quantidade de pessoas do setor. Né? Então, mas, essencialmente, a gente tem que ter um líder, né? Tem que ter um vice-líder para substituir, né, que vai estar numa função de substituição, o cabeça de fila. Esse cabeça de fila é a pessoa que conhece muito bem a edificação, vai formar as filas, vai orientar todo mundo com relação à formação, vai pedir que todos saiam de mão dadas, sair de mão dadas, ou então um tocando o ombro do outro, para saber que o companheiro está ali. A gente tem que pensar na questão mais extrema possível, tem que ser muito mais restritivo. Tá? Então, o mais extremo, que ninguém consiga enxergar a rota, e essa pessoa conhece muito bem a edificação e consegue sair de olhos fechados. Tá? Então, vai conduzir todo mundo para evitar atropelos e, a passos largos, vai dirigir-se para o ponto de encontro. Tá? Todas as funções, todas as pessoas têm a função de contabilizar as pessoas. Tá? Educação para adulto, educação para criança, somente ler e escrever já é tranquilo. Né? Para adulto, pede-se também que simule. Então, a gente vai fazer isso. E o Corpo de Bombeiros pede, em alguns casos, 6 meses, que seja repetido esse simulado, e, em alguns casos, anualmente. Tá? Exatamente para que ninguém esqueça da organização.
Depois vem o serra-fila. Esse serra-fila é a pessoa que vai percorrer todos os setores, vai vistoriar para ver se não ficou ninguém para trás, vai fechar as portas onde passar, compartimentando as áreas, dificultando a propagação do sinistro, né? E ajudar as pessoas portadoras deficientes e contabilizar as pessoas. Todos têm a função de contar as pessoas. Tá? E se, por um acaso, tem uma pessoa no seu setor que aquele dia se ausentou, imediatamente você tem que comunicar ao líder. Por quê? Porque se chegou no ponto de encontro e o líder percebeu que está faltando alguém, vai despender recurso e energia para procurar aquela pessoa dentro do edifício, e aquela pessoa está em casa. Tá? Então, tudo isso faz parte da nossa sistemática para garantir a nossa sobrevivência. Então, o brigadista é a pessoa que está treinado para assumir qualquer uma dessas funções. Então, ele, a pedido do líder, ele pode ser substituído como serra-fila, como cabeça de fila, tá? Como inspetor. Tá? Inspetor, quando a área é muito grande, tem a função do inspetor, que vai vistoriar. Não é só relacionado a tamanho, mas também dificuldade. Tá? O setor é muito compartimentado, então precisa-se ter alguém que adentre em todas as salas, em todos os lugares. A gente até, o inspetor, a gente separa em gênero, tá? Masculino e feminino, porque vai ter que entrar nos banheiros. Gente, nos simulados que a gente faz, eu peço ao pessoal, olha, não interessa, tem que entrar nos banheiros, vamos criar a cultura de procurar todo mundo, vamos criar a cultura de pensar em todo mundo. Tá? E aí, isso vai minando e vai, de certa forma, o pessoal vai acostumar com isso, e se vier acontecer qualquer coisa, vai já ter isso em mente. Tá? O brigadista de apoio, no caso, é o que eu disse a vocês, é o pessoal da manutenção que vai cortar, vai fechar a válvula do gás, que vai cortar a energia. Gente, nós estamos num prédio num edifício que é cortado por tubulações de oxigênio. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo na freguesia aqui, um caminhão foi descarregar o oxigênio e tem uma manobra que é resfriamento da bomba. Por quê? Porque o oxigênio líquido está na faixa de 186 graus negativos. Nesta fase, assim, se a bomba tiver, por exemplo, a 100 graus negativos, esse oxigênio se transforma em líquido e a bomba não bombeia. Então, eles fazem a manobra do resfriamento da bomba. E, pelo que eu entendi lá, o rapaz deixou resfriar a bomba, jogando oxigênio para o solo. Por muito tempo, enriqueceu a área, e aí os carros começaram a pegar fogo, sozinhos. Na verdade, uma reação química ocorre em função da afinidade entre os elementos químicos e a concentração deles. Né? A gente conhece o fogo, a concentração de 21%, mas e aí, quando vai se aumentando a concentração, o que pode acontecer? Então, com relação a isso, a brigada de apoio é extremamente importante. Onde é que pode fechar o oxigênio? Quais são os setores que podem ser fechados? Quem pode fazer isso? Onde está a válvula? Isto, nós vamos ter que ter essa organização entre o pessoal da manutenção e os demais grupos de brigada. Tá bom? Bom, padrinho e madrinha. A gente usa essa denominação padrinho e madrinha. Por exemplo, eu trabalho o INRAD, por exemplo, que existem pessoas com problema de mobilidade visual. Então, dificuldades. Então, o que acontece? Eu sou padrinho desse meu companheiro de trabalho aqui. Eu só saio da edificação de mão dada com esse meu companheiro de trabalho. E isso aí, a gente também vai conversar sobre isso com relação ao plano de catástrofes. É o seguinte, o profissional que trabalha numa área de enfermagem vai ser responsável por um determinado paciente. Olha, o quarto 2, eu só saio da edificação com
o paciente do quarto 2. Pô, mas ele é pesado, como é que eu vou tirar ele? A gente vai ter que conversar sobre isso. Vamos ter que criar uma maneira. Ah, a gente não consegue tirar no ombro. Coloca, estende o lençol no chão, coloca essa pessoa em cima do lençol, puxa o lençol. Significa o seguinte, é garantir a segurança do paciente também. Tá? Então, esta função de ser padrinho e madrinha é a responsabilidade em cima de um determinado paciente ou de uma pessoa com baixa mobilidade, tá? Que a gente pode ajudar. Tá ok, gente? Obrigado. Bom, gente, obrigado, Luiz. Não, nós vamos montar lá 23 brigadistas, que vão compor os grupos. Não. É. Bom, a equipe, então, está formada, de apoio, que foi formada para esse trabalho inicial. Então, a gente conta aí com a Débora, com o engenheiro Luiz Carlos, com a Rosângela Gigliotti, a doutora Elizabeth, a enfermeira Fátima, a doutora Graziele e o engenheiro Luiz Jacomino. Essa é a equipe que tem trabalhado nesses últimos 2 meses para conduzir essas ações, para que a gente possa, de fato, estar colocando em prática essa simulação e as demais ações que virão. A Rosângela Silva e a Verônica Fernandes estão como suplentes. Bom, é desnecessário talvez dizer, mas esse nosso trabalho depende também e principalmente de comunicação. Então, a Rosângela, junto com a Rita, é que estão dando esse suporte para a gente. A gente está montando aí todas umas peças, os e-banners, né, os cartazes e os e-mails que serão transmitidos em primeiro momento para o segundo andar, para o primeiro andar e para o térreo, que são as áreas que farão parte dessa simulação de abandono. Certo? A doutora Elizabeth, da área de treinamento, é que tem nos apoiado também, junto com o engenheiro Luiz Carlos, na condução do treinamento, não só do teórico, mas do prático também. Então, se vocês puderem, façam contato com eles depois, para que indiquem os seus colaboradores para fazer o curso o quanto antes, para serem treinados e capacitados. Nós vimos ali que 2/3 ainda do segundo andar não tem nenhum tipo de treinamento na área de incêndio ou de abandono. Então, como apoio técnico, a Rita, o engenheiro Marrocos, o arquiteto Henrique Jatene e o Ricardo Bombeiro, que está aqui nos auxiliando também. E a interface com a Ana é a Rosângela e a Marisa Leia. Bom, então a gente preparou rapidamente uma simulação visual com a planta baixa do segundo andar. Neste caso, o bloco 1. Então, a gente entendeu e adotou a seguinte metodologia. Separamos por grupos de cores. Então, por afinidade. A área verde aí que vocês estão vendo é a área de circulação. Então, teremos ali o grupo vermelho, azul, rosa, o azul mais escuro e o laranja. Então, para cada um desses grupos, a gente pretende montar uma sequência daquelas que foi passada pelo engenheiro Luiz Carlos. Do líder, o vice-líder, o serra-fila, o cabeça de fila, o inspetor, o padrinho, a madrinha tem em todos os lugares. Né? Então, vamos lá. Simulando a área vermelha num primeiro momento, as áreas que estão aparecendo aí não por importância, tá, gente? É só por uma referência. Tá? Então, as que não estão aí, não fiquem chateadas. Então, a gente tem uma simulação aí. Essas setas amarelas que apareceram agora, elas representam áreas mais departamentalizadas. Portanto, mais críticas na hora de um abandono. E aqui eu resolvi fazer a simulação real de como seria, a partir da área de treinamento no bloco vermelho, uma evacuação, ou uma fuga, um abandono. Né? Então, a pessoa perdida aí, imagine que tudo está cheio de fumaça, escuro, porque a luz já foi cortada. Esse corredor aí, ele é desse tamanho, mas na hora do incêndio, com muitas pessoas passando ao mesmo tempo, com certeza ele vai diminuir bastante, sem contar o pânico. Né? E aí a primeira rota de fuga, a gente já identifica um obstáculo e uma outra situação que é uma pendência, que é essa porta aí, que seria o F2, ela é a porta que dá acesso à escada interna do bloco 1. Porém, é uma porta que não é corta-fogo. Ela é uma porta de madeira e tem uma vidraça. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa resolver mais para frente. E aí, um segundo momento,
já a partir do bloco amarelo, nós temos ali a fuga para o bloco 2, a escada interna aqui e o acesso à passarela do ICESP, como nós adotamos. E aí já seria a fuga para o acesso ao bloco 2, que é uma das rotas de fuga em caso de incêndio no bloco 1. Não pegamos direitos autorais, mas a gente agradece a participação. Essa porta aí, embora seja de vidro, ela é uma fuga também. Tem um balcão ali, atrás do balcão, pendurada na parede está a chave dessa porta. Ela é uma escada externa, e embora não seja o ideal, é uma das fugas também que nós temos. Tá? E aí, assim, já no bloco 2, a porta corta-fogo com a escada interna para uma fuga. E aí o bloco azul, a gente tem aí como primeira, ou como rota principal de fuga, o acesso à passarela do ICESP. E, para muitos que não sabem, talvez, se essa rota estiver obstruída aqui, a gente tem uma segunda opção, que é pela área de seleção. Recrutamento e seleção, que dá acesso à escadaria interna do bloco 1. E aí, a partir da área de benefícios, a gente fez uma simulação. E aí a gente considerou o extremo do pânico. A pessoa, ao invés de sair para o corredor, ela adentra a área de RH. Né? Imagina o desespero. Um monte de gente gritando, vocês observando pessoas caídas, queimadas. E aí você entra cada vez mais e percebe que não tem saída e tem que voltar no escuro, muitas vezes sem conhecer o local. Aí uma questão interessante, né? As portas dos departamentos no segundo andar, a gente observou que elas abrem para dentro. Isso, na hora da fuga, é um obstáculo. Aí vocês veem obstáculos no corredor. Imagina esse painel pegando fogo. E aí, finalmente, luz. Área de informática. A gente tem como rota principal, então, a sugestão da passarela para o ICESP ou o PAMB, e rotas alternativas em caso de obstrução nesses locais, a escadaria interna do bloco 1 ou o acesso ao bloco 2. Vocês podem observar que muitas setinhas amarelas na área de informática. Vamos ver por quê. Estou lá trabalhando, toco o alarme de incêndio. Observe quantas pessoas, porta que abre para dentro. Se esse corredor vocês acham estreito, imagina na hora do pânico, no escuro, com um monte de gente. E aí um outro obstáculo. No escuro, eu não lembro que tem um botão para abrir essa porta. Se esse botão estiver torrado, provavelmente ele não vai funcionar. E aí tem aquele mecanismo verdinho ali embaixo. Eu abro essa porta, eu tenho uma segunda porta, que provavelmente já deve estar em incêndio, em chamas. E aí eu estou atrapalhado, estou aturdido com tanta fumaça na minha cabeça. Achei, então, finalmente a saída. Aqui uma outra área da divisão de informática.
entro numa sala errada, na hora do pânico, a fumaça cresce assustadoramente. As pessoas muitas vezes nem perceberam que eu entrei com a câmera, tá, gente? Eu entrei rapidinho e saí. Detalhe da porta abrindo para dentro novamente. Fui na direção errada. Estou aturdido. E aí eu tenho dificuldade para encontrar o botão no escuro. E aí aquela sequência das duas portas que vocês já conhecem. A área do anfiteatro e das salas de aula, telemedicina, bem mais tranquilo, porque está mais próximo da passarela de acesso. Deixa eu só voltar aqui à questão seguinte. Vocês perceberam essas bolinhas vermelhas, né? É o que o engenheiro Luiz Carlos falou. Assim que a fila abandona o local, o inspetor passa nesses lugares para verificar se não ficou ninguém. Essa é a função do inspetor. Vou só voltar um pouquinho aqui. Percebam que aqui é a área de informática e os banheiros na rota de fuga. Aqui é em segundo momento. Então, esta orientação nós pretendemos passar para os nossos colegas que os senhores indicarão para compor a brigada de incêndio do segundo andar. Recapitulando, a gente está começando com o segundo andar, mas ao longo do ano de 2015 a gente vai fazer essa atividade para o prédio todo. No bloco 2, a gente dividiu assim, eu chamei de gomos, né, mas mais por proximidade. Então, as áreas que estão mais próximas aqui do bloco 1, tem a porta corta-fogo aqui no F4, o acesso ao bloco 1 e aquela escada com a porta de vidro com a chave pendurada que nós comentamos. No gomo azul, a gente tem aqui uma porta de madeira e, na sequência, tem uma porta corta-fogo ao lado dos elevadores. Então, aqui está um pouco mais tranquilo na questão do corte ou da interrupção da propagação do fogo. Então, a nossa ideia é estar colocando em prática a simulação do abandono no segundo andar, blocos 1 e 2, na segunda quinzena de novembro. Essas são algumas das atividades que a gente vem desenvolvendo, que é estruturar quantitativamente as pessoas por andar e por bloco, identificar os brigadistas, nós já temos isso através do trabalho da doutora Elizabeth com a área de informática. O número de PCDs a gente já tem também identificado quem são e aonde estão. Pessoas com deficiência, né? Os colaboradores de terceiros, então, aí todo o pessoal que presta serviço aqui no INCOR, inclusive o pessoal do Banco Prime aqui, né? Nós temos 3 ou 4 pessoas ali, que aparentemente uma delas já fez o curso pelo Bradesco, mas não fez aqui, e provavelmente talvez não conheça a rota de fuga, né? Embora para eles esteja muito perto ali do bloco 2. Né? A elaboração do material de apoio está em desenvolvimento. Como eu falei, a área de comunicação está trabalhando nisso. A área de engenharia está trabalhando nas rotas de fuga. Nós vamos ver aqui mais para frente. Levantamento de necessidades, a gente já está também em andamento com isso. O engenheiro Luiz Carlos e o engenheiro Marrocos estão trabalhando nessas atividades. Então, a questão da falta de porta corta-fogo, contrato de renovação do extintor de incêndio, da manutenção de extintor de incêndio, a identificação dos hidrantes por local. O projeto por escrito também está em desenvolvimento, a gente vai apresentar em breve. Provavelmente até novembro já estará pronto para que a gente dissemine isso na casa. E o plano de abandono, que é o que a gente está executando agora. O que nós vamos passar para os senhores é uma tabela muito parecida com essa, para que dentro das pessoas, nós vamos passar a lista dos seus funcionários que já fizeram o curso e daqueles que precisam fazer, ou que não fizeram ainda. Em cima dessa lista, vou pedir aos senhores que
nos indiquem quem tem o perfil de líder na sua área, que inclusive pode ser você mesmo. O vice-líder, o serra-fila, o cabeça de fila, o brigadista de combate, que é aquela pessoa que vai dar o apoio de uma forma geral, ou assumir o papel do líder ou do serra-fila, aquilo que se fizer necessário no momento. E o papel do inspetor. Sim, é. Exato. Exatamente, bem lembrado. Muito obrigado. Esta composição realmente é para os 3 turnos, manhã, tarde, noite, madrugada, né? Precisamos ter isso completo. Por isso é importante que hoje nós estamos focando apenas no segundo andar, bloco 1 e 2, porque a gente sabe da importância disso e temos que fazer por etapas. Passaremos, né, novamente a lista para que vocês possam preencher e nos devolver rapidamente, porque nós temos aí 30 dias, aproximadamente, para colocar esse plano ou essa simulação em prática. Certo, engenheiro? Ok. Esta peça é uma das ações que nós vamos desenvolver. O pessoal da engenharia já está trabalhando nisso, para que em cada área tenha uma dessas, que é o você está aqui, e qual é a sua rota de fuga mais próxima. Então, aqui a gente tem a rota principal e aqui a rota secundária. Isso está sendo desenvolvido pela área de engenharia e vai estar sendo passado para vocês, afixado nas paredes, nos próximos 30 dias. Então, é mais para vocês se enturmarem ou se conscientizarem do nosso trabalho, do qual vocês farão parte também. A sinalização de rotas. A identificação nós já fizemos. A sinalização está sendo providenciada lá pela área de engenharia e a gente acredita que também nos próximos 30, 60 dias já estejam concluídas. Engenheiro Luiz, me corrija se eu estiver errado, tá? A identificação dos brigadistas será feita num primeiro momento com bonés, como nós apresentamos lá atrás, que será disponibilizado pela área de segurança, e as braçadeiras a gente está em processo de compra também para que essas pessoas que vão ser os indicados já tenham isso em suas mesas. Em caso de emergência, veste boné, veste a braçadeira e serão orientados ao procedimento correto. O contrato de extintor de incêndio, que está em andamento a renovação também, a gente espera que nas próximas semanas já esteja concluída. Também é uma questão lá do jurídico do HC, com a área de segurança no trabalho. A gente foi convidado pelo arquiteto Henrique Jatene para participar de uma reunião com as construtoras que estão fazendo as manutenções no prédio, para que a gente, a cada obra que está sendo realizada, trabalhe uma segunda opção de rota de fuga, não aquela somente que já existe. Né? Como eu já disse, o plano de comunicação já está sendo desenvolvido também. Nas próximas 2 semanas, acredito que a gente já tenha as peças sendo veiculadas. Ok? A reunião de hoje faz parte do programa. As plantas atualizadas já estão em nosso poder, pelo menos as do segundo andar. Foram aquelas apresentadas há pouco. A atualização dos dados do treinamento de brigada está concluída desde ontem. A gente já está com os dados praticamente 100%, né? Concluídos, fidedignos. E a ideia agora, com esses dados, passar para vocês, então, a relação dos profissionais que não têm o curso ainda, que a gente pede de verdade que os senhores indiquem para fazer o quanto antes. O teórico dura, a carga horária é de 2 horas? 2 horas. O prático, ele leva um dia inteiro. Sai um ônibus aqui às 7 horas da manhã, da praça lá da Esperança, 7 horas da manhã, 4h30 está de volta. É um dia inteiro. O café da manhã é por conta da empresa, já está tudo pago, o almoço também. E o treinamento, gente, vale muito a pena. Não só para a nossa função aqui no Instituto, no hospital, no complexo, mas para nossas vidas. No começo da reunião, eu citei um exemplo prático da minha vida pessoal, que foi extremamente vital e importante para que eu pudesse conduzir um processo de uma maneira muito tranquila, que nem eu acreditei. Quando acabou, eu falei, caramba, aconteceu. Né? A assertividade na convocação dos cursos,
também depende dos senhores junto com a Elizabeth, a doutora Elizabeth. E aqui é mais a parte burocrática do que nós vamos preencher com uma equipe de brigada. Então, a gente vai estar passando isso para os profissionais que vão estar com a gente. Né? Aí é mais parte burocrática que não... Então, a nossa expectativa é que, de fato, a gente tenha uma consciência individual de todo o corpo efetivo do complexo ou do instituto, que a gente possa passar, orientar e conscientizar os nossos colegas e subordinados, entender a importância e a responsabilidade que nós temos como pessoas e como parte de um todo, e possibilitar a certificação da ONA. Mas, mais que possibilitar a certificação da ONA, o nosso trabalho, como eu aprendi no curso lá, é garantir que cada um de nós, ou não garantir, mas propiciar uma maior probabilidade de que cada um de nós volte para suas famílias vivo, e não dentro de um saco preto ou queimado. Então, gostaria de verdade de agradecer a presença de vocês e contar com esse apoio. A gente vai estar passando... Vocês passaram uma lista de presença com e-mail também? Todo mundo recebeu e-mail aqui? Quem não recebeu e-mail para essa reunião? O Célio, Maria do Carmo, e o nosso amigo lá atrás, o André, Vilma. Então, depois vocês passam um e-mail para a gente gente possa incluir vocês na lista. Ah, a lista está aí, entendi. Para que a gente, de fato, consiga colocar esse plano 100% em ação. A gente viu aqui alguns exemplos de incêndios reais, que vidas foram perdidas. A gente viu aqui a gravidade da nossa situação estrutural e a gravidade da falta de pessoas que ainda não foram treinadas no nosso efetivo. Então, agradeço mais uma vez a presença dos senhores. A gente está aqui aberto à disposição para perguntas. Sim? Por exemplo, na entrada desses hospitais tem um quadro com os crachás das pessoas que são da brigada e tem o abandono, quando essa pessoa sai e quando entra. Assim, quando você entra no hospital, você já identifica, você sabe, se você tiver alguma coisa lá no seu andar, você já sabe se essas pessoas estão ou não estão. Queria saber, eu não vi isso pontuado aí, se vocês vão fazer essa pontuação em algum local da instituição para que a gente, logo que entre no hospital, já que a gente não sabe quando que vai acontecer. Sim, isso está previsto no plano de comunicação e na estruturação da engenharia junto com a área de comunicação. Essa identificação com foto, horário de trabalho, horário de escala e local de trabalho. Isso está previsto, a gente vai estar fazendo isso nos próximos 30 dias, porque faz parte da nossa atividade. Tá? Isso é extremamente importante. Nós não definimos ainda, a gente até abre para as pessoas comentarem, aonde será fixado, onde serão fixadas esses murais com o nome das pessoas. Em princípio, sim, perto do relógio de ponto ou na entrada do prédio. A gente não tem isso pontuado, mas está previsto para fazer. Perguntas? Nenhuma pergunta mais? Engenheiro, quer comentar? Eu queria só um lembrete da inscrição nos cursos de prático, né? O Paulo colocou com muita educação aí que existe uma lista dos que fizeram, dos que não fizeram, e está pedindo a colaboração. Na realidade, eu vou um pouco mais longe, não é nem colaboração, é compulsório. Então, todos aqueles que não fizeram o curso, ele vai passar um prazo, uma data, porque nós temos uma quantidade de cursos contratados e o ônibus vai sair nessas datas, então nós precisamos encaixar todos do segundo andar que não fizeram o curso nessas datas programadas. Então, por favor, assim que receberem a listinha, já preencham e encaminhem para esse curso prático. Obrigado, doutor. Sempre lembrando que esse curso ele é realizado sempre às quintas-feiras. Então, a doutora Elizabeth tem passado um e-mail para as diretorias. A gente, então, solicita que os senhores encaminhem para nós a relação das pessoas que não fizeram o curso ainda para que se inscrevam, preferencialmente já na próxima quinta-feira. A gente, às vezes, tem ônibus que sai pela metade aí, e o custo é o mesmo, e a gente fica sem ter o treinamento, paga por algo que não está sendo prestado por nossa própria negligência. Então,
Obrigado, doutor. Realmente é compulsório, a gente precisa que os senhores indiquem os colegas de vocês, os subordinados. Se não tem mais perguntas, obrigado, gente. Qualquer coisa, a gente está à disposição aí. Meu ramal é 5330, o e-mail é paulo.cesar, o resto é igual. O resto é igual.